Fala galera vascaína, Nabiluz na área trazendo mais um conteúdo para o canal. Vamos de Vasco, galera, porque o Vasco não para, o Vasco é para quem acredita. E vamos de notícias, porque Renato Gaúcho, né, levou um ganchozinho de 3 jogos por não ter ido, né, junto com a equipe no primeiro jogo lá contra o Barracas Central. Aí, né, sabe como é que é, né? Renato Gaúcho não compareceu e a Conmebol, né, superior a tudo e a todos, resolveu dar um gancho no Renato Gaúcho de 3 jogos. O mais engraçado é que, porra, meu irmão, vou deixar até o vídeo para vocês assistirem aí, mas é engraçado que um dos participantes do vídeo, né, do GE, fala, eu acho que eu esqueci o nome dele, até o ex-jogador, cara, o Lourinho, esqueci o nome dele, mas vocês vão assistir aí, vocês vão ver quem é. A Conmebol tá punindo o Renato Gaúcho porque ele não foi pro jogo, e ele está dando uma punição de 3 jogos no Renato Gaúcho. Era tudo que ele queria, cara, não ir para a Sul-Americana. Ele já deixou bem claro que o Brasileirão e a Copa do Brasil é prioridade do Vasco da Gama e é prioridade dele. E aí, porra, a Conmebol faz esse favor de deixar o Renato Gaúcho em casa. 3 jogos, cara, tá de sacanagem. É piada, né, irmão? É a mesma coisa, imagina você criança, você quer chupar sorvete, aí você vai lá, pega o sorvete escondido, chupa, aí tua mãe chega, teu pai, aí te castiga. Agora você vai comer um pote de sorvete para nunca mais pegar sorvete escondido. Porra, mano, tu tá de sacanagem, né? Porra. Até eu vou querer um castigo desse, porra. Renato Gaúcho não quer ir para os jogos da Sul-Americana. E a Conmebol faz o favor de deixar o Renato Gaúcho em casa, pô. Tá bom pra caramba. Assiste o vídeo aí, galera. Chega de enrolação. Assiste aí. Suspendendo o Renato Gaúcho porque ele não foi ao jogo. Agora é a Conmebol que determina que se o treinador tem que ser suspenso, que o clube tem que botar para trabalhar como técnico. E qual foi a suspensão? 3 jogos. De não ir no jogo. De não ir no jogo. Ela queria que o Renato fosse pro jogo e aí ela faz o Renato não ir pro jogo. Essa é uma das punições mais ridículas que eu já vi na minha vida, cara. Coisa ridícula, ridícula. E assim, é uma suspensão que aparece agora, sendo que o Renato em outras competições já não foi a jogos. Sim. Cara, no Grêmio cansou de fazer isso. No Fluminense cara. também. E ele tá lá, ficou trabalhando com o time, o problema é dele, a decisão é dele, não é da Conmebol. Se bota lá 11 LED para jogar, ela tem que entubar. Isso, hein? Entendeu? Esse time ia ser demais, hein? 11 LED. Ia ser 0-0, ia ser um jogo insuportável. Então, tá aí o vídeo, né? Vocês já viram. É aquilo, né, cara? Uma suspensãozinha maravilhosa pro Renato Gaúcho, né? Como eu já falei também, o canal é de opinião e eu tô dando a minha opinião, galera. Agora dá a opinião de vocês aí também, que eu quero saber o que vocês acham dessa punição que a Conmebol deu ao Renato Gaúcho. É bom para ele ou não é bom para ele? É ruim pro Vasco? Fica ruim? Ruim pro Vasco porque a gente sabe, né, que queríamos brigar aí pela Sul-Americana, mas o Renato Gaúcho já deixou bem claro que não é prioridade dele. Então esquece, irmão, Sul-Americana. Então vamos bola para frente aí, Brasileirão, meio de tabela e tentar a Copa do Brasil, é isso. Não tem o que fazer, não tem o que falar, galera. Mas agora vamos falar a respeito de John Textor, galera, do Botafogo aí, né? Vamos falar, né, dos vizinhos, né? John Textor não é mais dono da SAF do Botafogo. O cara conseguiu estragar aquilo que estava perfeito, né, irmão? Deu uma simbiose no início, né, de John Textor com o Botafogo, né? Começaram a brigar por título, bateram na trave, no outro ano foi campeão e as coisas indo super bem, mas o ser humano consegue estragar aquilo que está bom, que está perfeito. Uma das melhores SAF que se deu foi a do Botafogo, né? Mediante aí a frente a do Vasco, a do Cruzeiro, entre outras. A do Botafogo foi uma que se deu as melhores. Hoje, né, pode-se falar que a melhor SAF é a do Cruzeiro com, né, o Pedrinho BH lá que comprou o Cruzeiro e está montando um timaço para poder estar fazendo frente aí no Brasileirão. Por enquanto ainda não deslanchou, mas quando esse time encaixar, tenho certeza que vai ser um time perigosíssimo, galera. Tá sendo tido como o terceiro maior elenco, assim, o terceiro elenco mais caro do Brasileirão é o Cruzeiro. Vem primeiro aí, se eu não me engano, o Flamengo, segundo o Palmeiras e terceiro o Cruzeiro. Então tá aí uma das SAF que tá dando certo aí, ainda não conseguiram o título, mas pode ser que lá na frente comece a brigar. Mas falando em SAF, né, vamos falar da SAF do Vasco da Gama, pô, porque o presidente do Flamengo volta a fazer insinuações desrespeitosas sobre o Vasco
e sobre a SAF do Vasco. Vou deixar os vídeos para vocês terem noção do que o Mulambem está falando aí. E depois falam que o vascaíno não para de pensar no Flamengo. Tá aí para vocês aí, ó, o presidente de vocês que não para de falar do Vasco da Gama o tempo todo. Toda vez que vai para reunião na CBF, ele sai da entrevista e fala do Vasco da Gama. Cara, tá incomodado demais com o Vasco. Assiste aí. Então, o Flamengo é absolutamente favorável a isso. O problema, e o diabo mora nos detalhes, são as formas que você vai fazer isso. Por exemplo, vamos falar especificamente do caso de Palmeiras e Vasco, tá certo? No mundo inteiro tem soluções e tem casos para isso, onde fica muito claro, tem legislação, que você não pode ser dono de 2 clubes. Ah, mas ali não tem propriedade cruzada. É claro que tem, a legislação nacional é muito clara a respeito disso. Eu queria ver qual é a instituição financeira que vocês conhecem, que vai emprestar dinheiro para vocês, devendo dinheiro, e vai pedir como garantia ao dinheiro que ele está colocando o título da sua dívida. Quem é que faria isso? Só quem quiser tomar conta da sua casa. É só olhar o caso do empréstimo da Crefisa ao Vasco da Gama, qual foi a garantia que foi solicitada. Eu, se fosse banqueiro, eu pediria o estádio de São Januário, que é um ativo real, como garantia. Quem é que poderia pedir as ações da SAF como garantia? Talvez quem queira assumir a SAF do Vasco. Eu acho que isso é muito claro, muito óbvio. Então não vamos misturar as coisas. Quando nós falamos de uma liga no Brasil, a liga tem que haver em cima de propósitos, em cima de princípios e valores que sejam transparentes para todo mundo. Todo mundo tem que saber o que acontece. O Flamengo não é contra a liga, mas o Flamengo não vai compactuar com nada que ele ache que não seja correto, que não seja transparente e que não seja decente. Ainda que outros clubes fiquem incomodados com isso e se escondam atrás de subterfúgios acusando o Flamengo de ser contra a liga. Isso é uma grande bobagem. O Flamengo sempre foi favorável à liga e vai continuar sendo. Eu começo a me reestruturar, as pessoas querem saber quem é o presidente do Flamengo para saber com que eu pego o empréstimo, quem vai ser o meu investidor, quem é ele? Ele não é o presidente da CBF? Por que ele quer se meter nisso? Mas essa arrogância, prepotência que ele tem, passa de todos os limites para a gente ter uma liga organizada pelos clubes. Por isso que... E aí, então deixei vocês assistindo aí o vídeo do BAP, né? Do Pedrinho também dando a resposta ao BAP. E agora vou trazer para vocês a resposta da Força Jovem, que não se calou também e foi para cima. A Força Jovem emitiu nota rebatendo as recentes falas de Luiz Eduardo Baptista, o BEP, presidente do Flamengo. A Força Jovem do Vasco vem a público, mais uma vez, em defesa do nosso maior patrimônio, o Vasco da Gama. Causa espanto ver o senhor Luiz Eduardo Baptista, presidente de um clube historicamente beneficiado por diversos tipos de apoio, querer levantar questionamentos sobre um simples empréstimo feito pelo Vasco, prática absolutamente comum no futebol brasileiro e no mundo. Antes de abrir a boca para falar do Vasco, olhe para dentro da sua própria estrutura. O senhor representa um clube que por anos contou com patrocínio de estatal federal, e hoje é vinculado a uma casa de apostas que, inclusive, patrocina o próprio campeonato nacional, algo que por si só levanta discussões muito mais profundas. Além disso, há ligações com instituições financeiras como o BRB, envolvidas em investigações da Polícia Federal sobre possíveis irregularidades e má gestão, sem falar em episódios graves dentro de centro de treinamento que, se ocorressem em qualquer outro clube, resultariam em punições severas. O Vasco não tem absolutamente nada a esconder. O clube buscou um recurso financeiro dentro da legalidade, como qualquer instituição faz. Isso não é conflito de interesses, é gestão. Conflito de interesses é o que sempre orbitou o seu clube: relações com bancos, com governos, com mídia e com estruturas de poder que atravessam décadas. Conflito de interesses é usufruir de estruturas públicas, enquanto tenta apontar o dedo para quem caminha com as próprias pernas. Fonte: informação. Se gostou do conteúdo, se inscreva no canal Desenhando Vasco. Obrigado, até o próximo conteúdo. Então tá aí, cara, a resposta aí também da Força Jovem do Vasco também, que ficou indignada com as falas do BAP, né? Como eu acabei de falar, né, cara, a gente como torcedor, né, a gente vem e fala besteira, fala uma coisa, fala outra, mas o presidente de uma instituição não pode simplesmente ficar dando luxo de estar levantando insinuações sem provas, né? E principalmente ficar falando besteira, né? O cara tá, praticamente demonstrando, né, a sua, como posso falar, que eu tô tentando falar bonito, né, mas vou falar mesmo,
o cara tá mostrando um medo, né, dessa SAF do Vasco sair e o Vasco se tornar o famoso calcanhar de Aquiles, né, filho? Se tornar o Palmeiras do Rio de Janeiro. Ou seja, imagina, o Palmeiras que já dá um sufoco neles em São Paulo, que toda hora tá brigando por título, aí ele não quer que o Vasco venha a ser, né, um Palmeiras na vida deles aqui. Imagina, o Vasco perturbando eles também, não deixando mais eles ganhar título, toda hora em cima deles, porque é o que ele já imaginou, filho. Esse moleque aí, esse tal de Marcos Lamarque, comprando o Vasco da Gama, filho, em 2028, Leila Pereira vai se encaixar no Vasco da Gama e já sabe, né, filho? Vai perturbar o Flamengo, filho. Entre outros clubes também, né, cara? Porque o Vasco vai se reforçar, vai se estruturar, vai fazer um bom trabalho, assim como foi feito no Palmeiras, e isso tá incomodando muito o PAP, né, filho? Então, fazer o quê? Mas, filho, pode ficar se incomodando aí, porque vai acontecer, queira ou não. E é por isso que eu torço que essa SAF saia, porque tá incomodando muito essa gestão do Flamengo, né? A gestão lá do outro lado do Bandeira lá era uma das melhores gestões, uma gestão tranquila que realmente deu certo. Mas as outras gestões que vieram atrás, porra, só Jesus na causa, mano. Vou te falar, essa última gestão é a das piores que eu já vi no Flamengo, mano. Mas vamos que agora vamos falar também do Corinthians. Pô, hoje já estamos falando de time, hein, galera? Ó, Corinthians, parceiro, o Corinthians foi absolvido em algumas questões aí, né? Parece que ele tinha perdido o mando de campo e agora parece que ele conseguiu reverter esse mando de campo e o próximo jogo, né, vai ser contra o Vasco da Gama na Neoquímica Arena. E aí, filho, vamos encarar o Fernando Diniz dentro de casa. Mas tá bom também, né, filho? Para depois não ter desculpa dizendo que, nossa, na época a gente estava jogando fora, paga esse probleminha. Mas vamos enfrentar o Corinthians na Neoquímica Arena. Mas vou deixar também um videozinho para vocês assistirem aí da Renata Fã, aí do Jogo Aberto, ela falando a respeito dessa intervenção do STJD aí em cima do Corinthians aí. Vai, assiste aí, galera. Alterações nas punições sofridas pelo Corinthians no STJD. Agora há pouco tudo foi julgado, então, resultado final. Sem perda do mando de campo pelo ato racista. Corinthians vai precisar fazer um fechamento pontual do setor oeste inferior, onde estava o torcedor responsável pela injúria racial, aí entre parênteses, provavelmente contra o São Paulo. A multa em R$80 mil foi mantida. Mateuzinho, eram 4 jogos, agora são 2 jogos suspenso. E o Hugo Souza, uma suspensão de 1 jogo e não mais 2 partidas. Vai reclamar agora o Ronaldo? Então tá aí, galera. Né? Sabemos aí que o Corinthians, né, vai jogar em casa contra o Vasco da Gama. Eu acho que essa absolvição aí se veio porque o jogo era contra o Vasco, hein? Vou te falar, hein, galera. Esses caras, eu vou te falar, esse cara do STJD aí, esse juiz aí, eu acho que ele é flamenguista, mano. Porra, quando ele viu que, porra, no quê? Vasco e Corinthians fora, não, vai pegar o Corinthians lá dentro. É, desse jeito aí. Falou, brincadeiras à parte, galera, minha opinião também, tô brincando. Mas vamos falar agora aqui a respeito da CBF, que reconheceu o erro de toda a equipe de arbitragem, e principalmente da Diane Muniz, por ter chamado o árbitro para anular o gol do Vasco. Pô, ficou feio pra caramba aquela anulação, hein? Porra, maior golaço lá do Nuno, mano. Pô, botando a bola lá no cantinho lá, show de bola. Aí a mulher fez uma besteira dessa de, porra, mano, chamar o árbitro e, porra, questionar a situação e induziu o cara a erro, né? Induziu o árbitro a erro e o cara acabou entrando na dela e anulando aquele golaço do Nuno Moreira aí, né? E aí ficou feio pra caramba, né, filho? Aí, né, contra o Paysandu, galera. Lembrando aí que o jogo foi contra o Paysandu. Então, tá aí. Não sabemos qual vai ser a punição para a árbitra, né? Para sua equipe, que também estava. E também não sabemos se o árbitro irá pegar também algum gancho. Eu acho que não, porque eu acho que ele foi induzido ao erro, né, cara? Que ele apitou bem pra caramba. Cara, o engraçado é que o cara apitou bem pra caramba a partida. O cara tava bem. Aí essa mulher me chama o cara, induz o cara ao erro, o cara vai lá e anula o gol do Vasco da Gama. E aí fica nessa situaçãozinha aí, né? Segundo a entidade, como eu vou terminar de ler aqui também, né? Para vocês, segundo a entidade, a árbitra foi intervencionista em lance de interpretação. Tá aí, né? Já a equipe de arbitragem em Flamengo e Vitória foram covardes, né, o tempo todo, ficando em silêncio nas 3 agressões contra o Vitória. Fonte, minha opinião. Realmente. Ou seja, de um lado tivemos uma mulher, né, com peito, com coragem
de chegar e dar sua opinião, de falar, né, dar sua opinião técnica em cima do lance, falando, ó, eu vejo aqui um puxão de camisa, assim, assim, assim. Ela teve coragem e peito para poder chamar o árbitro, parceiro. Já no Flamengo e Vitória, não sei quem era a arbitragem, não sei quem era o VAR, só sei que o VAR foi covarde e omisso, se omitiu, não quis chamar, né, o árbitro em nenhuma vez, o árbitro Daronco em nenhuma vez para poder falar, ó, teve uma cotovelada aqui, ó, teve um pisão aí, ó, um carrinho que quase quebrou o pé do atleta aí, ó, teve agora uma cotovelada, ou seja, não chamou para nada e passou ileso, ou seja, agora o Daronco parece que vai responder aí por essas situações e, se eu não me engano, eu acho que o VAR também vai para julgamento também, ou seja, a equipe do VAR, mas o Daronco também vão se responsabilizar aí por esse jogo aí. Assim, estão dizendo que a CBF está tomando providência contra esse jogo do Flamengo e do Vitória. Vamos ver aí se realmente isso vai acontecer ou se isso aí é uma cortina de fumaça para simplesmente, né, ludibriar os torcedores, a mídia e depois, ó, terminar tudo em pizza e a sujeira vai para debaixo do tapete. Porque essa é a realidade quando se trata da mulambada, galera. Falou que vai punir ou favorecer um time contra o Flamengo, filho, esquece que a sujeira ela é varrida para debaixo do tapete e termina tudo em pizza. Então tá aí, galera. Essa é a notícia que eu tenho para trazer. Essas são minhas opiniões também a respeito. Se gostou do conteúdo, deixa o like, comenta, compartilha, que isso ajuda muito o canal. Vou deixar o link também do grupo, né, do WhatsApp lá do canal Desenho no Vasco para você poder entrar e estar trocando uma ideia, estar podendo botar as informações também lá, podendo botar, poxa, porra toda, tamo junto, vambora, vamos com tudo, porque o canal está decolando. Valeu!